Aqui nessa noite, eu lembro vagamente da apóstola. Sim, a gente anda correndo muito. Ela já fez uma apresentação, mas eu era pastor do Mevan Sede em Itajaí, lá com o apóstolo Luiz Hermínio. E durante 6 anos, né? A gente era aliançado antes, depois fomos para lá. E faz uns 3 anos que o apóstolo Luiz me deu a incumbência da gente ajudar e cuidar de pastores, né? Muitos pastores precisavam de ajuda, esposas em depressão, pastores tirando a sua própria vida. E graças a Deus eu entendi que para acontecer um avivamento coletivo precisa acontecer um avivamento individual primeiro. Amém? Então a gente começou a fazer um trabalho em todo o Rio Grande do Sul. A Missão Sul cuida do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós estávamos indo muito bem, tudo fluindo, e estava gostoso, apóstolo. Cuidar de pastor, você só viaja, vai para lá, tá mil maravilhas. Mas eu descobri que cuidar de ovelha é mais gostoso que cuidar de pastor, irmão. A gente pensa que não, meu pastor dá mais. Eu sei porque eu também dei dor de cabeça pro meu pastor, né? Então, a gente está muito feliz por uma palavra que o apóstolo Luiz Hermínio liberou para nós construir algo em Gravataí, mas nunca deixar e abandonar os outros pastores, as outras congregações, porque a igreja só existe uma e é de Cristo, amém? Mas existem outras denominações que se movem para o mesmo propósito. E a gente está muito feliz de poder estar aqui pela vida do pastor Luciano, da sua esposa, né? Aquele rapaz cabeludo lá atrás, aleluia, que é um amigão, e por estar conhecendo a apóstola e todos vocês aqui nessa noite. Sou casado há 29 anos com a pastora Rosângela. Quantos aqui acreditam em milagre aqui? Deixa eu ver. Você crê? Mas você crê no milagre antigo ou crê que Deus pode fazer hoje? Pode? Olha, todo dia, gostei, né? E a nossa filha vai fazer 15 anos agora, dia 25 de maio. Eu já podia ter um filho com 28 anos, né? Mas a minha esposa não podia ter filhos. E Deus nos deu a Marcele para a honra e glória do seu santo nome. E depois muitas coisas aconteceram. A minha esposa também teve um tumor maligno, foi curada. E talvez, se o Espírito Santo quiser, eu falo um pouquinho disso no meio da palavra para você entender. Porque é um culto de libertação e cura, amém? E é sobre isso que nós queremos falar. Sobre algo que precisa ser curado primeiro, antes do físico se manifestar. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu creio naquilo que o Senhor quer operar, amém? Abre a tua Bíblia comigo então, em João, Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 43. E esse negócio de cuidar de pastor é sério, irmão, porque um dia eu estava numa conexão apostólica lá no Mevan, na sexta, que antecede ao café de pastores, que todo primeiro sábado do mês nós temos um café de pastores lá em Itajaí, vem pastor de todo lado. E eu estava nessa conexão e um pastor lá de Antônio Prado me ligou e disse assim: pastor, eu soube que vocês ajudam pastores, vocês podem me ajudar? Eu digo, claro, pastor. Só que eu estou em Itajaí, quarta-feira eu vou para Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, daí vou visitar o senhor, pode ser? Ele disse assim, ó, pode. E eu disse amém. Só que, irmão, não deu tempo. No outro dia, no sábado, ele foi... Estou tentando desligar esse trem aqui. No outro dia, no sábado, ele foi para a igreja e se enforcou dentro da igreja. Sabe, muitas coisas estão acontecendo. Tem um casal de pastores, só para você entender, que eles têm uma igreja com mais ou menos 800 membros, eu não vou dizer a localidade, mas tem quase 800 pessoas. E a igreja é linda, você chega, você vê a glória de Deus, você vê a graça de Deus, há uma maravilha tremenda. Mas de repente, quando sentamos na mesa, quando você acredita que a presença de Deus e o amor de Cristo pode constranger a pessoa de uma maneira que ela quer confessar tudo que existe? Você crê nisso? Eu também creio. E naquele momento, porque eu acredito muito na mesa, amém? Eu gosto de pregar,
Mas eu sentado na mesa, eu gosto de falar, irmão, porque a mesa cura. Amém? Tempo de mesa. Leva para trás lá, isso aqui eu peguei agora, irmão. Isso aqui está me incomodando, que eu não sei nem mexer. Obrigado, meu amado. Dá lá pro Luciano, lá, sei lá, deixei no canto aí, que depois eu pego. Não sei nem baixar o volume desse trem. E de repente numa mesa eles vieram e disseram: pastor, a gente precisa conversar. Eu digo: fala, o que houve? A nossa filha de 10 anos, ela se enforcou no banheiro. E eu disse: mas como? Você tem uma igreja linda. Mas ela se enforcou e deixou uma carta para nós dizendo que só queria um pouco da atenção da gente. E eu naquele momento eu chorei com eles e eu disse: irmãos, mas você não deve levar essa culpa agora. A igreja está bonita, mas eu aprendi uma coisa: nenhum sucesso ministerial ele compensa o fracasso dentro do lar. E essas coisas, a gente hoje tem se levado famílias a dar atenção à sua casa, aos seus filhos, à sua família. A igreja estava bombando, irmão, mas e eles não falaram nada, eles deixaram aquilo assim oculto, sabe? Por quê? Porque eles não queriam criar um problema, e realmente não criaram um problema. Só que eu disse uma coisa para eles: há uma diferença. Hoje nós estamos aqui, eu não sei quantas pessoas tem, mas o que Deus está propondo, apóstolo, para esses dias, não é uma igreja grande, mas é uma grande igreja. Amém? É melhor você ter 50, 60 que são fiéis e leais ao propósito, do que ter 800 que apenas estão indo lá buscar alguma coisa que nem ele sabe o que é. Quem está entendendo? Então não se preocupe, irmão, com igreja inchada, porque quando a cura vem, ela vai desinchar. Então você está no caminho certo. Quantos creem nisso? Amém? Vamos ler a palavra então? Eu não sei quanto tempo eu tenho, pastor. É 9h07. É livre? Te prepara, irmão, já azar é teu. Não mandei você vir hoje. Não, estou brincando, vamos lá. João capítulo 1, versículo 43 está dizendo assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem ver. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: agora é profético para a tua vida, amém? Você crê nisso? Levanta a mão direita então. Na verdade, eu vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia. Amém? Eu acredito que essa é uma palavra muito conhecida. A gente sabe da história. Filipe, Natanael, como começou a comissão dos discípulos de Jesus. E é interessante, mas aqui tem um contexto muito legal, muito forte, que vai falar de um evangelho que ele serve para ativar o que as pessoas já receberam de Deus. Amém? A Bíblia vai dizer em João também. Eu gosto muito do livro de João, né? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João representam o leão, o boi, o homem e a águia. Amém? Os 4 evangelhos têm essa representação. E João, que é a águia, representa muita coisa do céu. Por isso que Jesus sempre falava muito, e João orava muito e falava com o Pai que está no céu. Mas uma coisa que o evangelho me traz a entender é que no próprio livro de João vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se você olhar um pouquinho mais abaixo, se eu não me engano, no versículo 36 de João, que fala
dessa passagem, ela vai dizer assim, ó: porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, peraí um pouquinho. Não é só conhecer a Escritura, não é conhecer a verdade para que ela me libertar. Não, tem algo mais. E eu aprendi isso, irmão, e eu quero contribuir com você nessa noite. Sabe como? Quando você conhece a verdade te liberta de um sistema do mundo e te traz para um outro sistema chamado religioso. Então você é liberto do mundo, mas vem para ser cativo de um sistema religioso. E aí, se você não entende a verdade, você continua preso a um sistema. Estão comigo? Mas quando você conhece Ele, porém, porque deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que eu não entendo, já era para mim ter sido liberto. O nome dele, não do diabo. Quando eu digo que foi o diabo que se levantou, existe uma batalha? Existe, mas eu não dou ibope para ele. Quem está entendendo? Eu não dou ibope para ele. O diabo se levantou, ele se levanta todo dia, irmão. E eu vou contar uma coisa para você: se todas as manhãs você acordar e não louvar a Deus, não agradecer a Deus, e depois quando você sai para trabalhar ou para onde você quiser, se o diabo não vier contra você para tentar te parar, toma cuidado, que você pode estar caminhando pelo mesmo lugar dele. Porque todo dia ele vai se levantar. Quem está comigo? Mas é porque todo dia ele vai se levantar, não significa que eu vou dar ibope para ele. Porque às vezes o que está acontecendo hoje, a pastora falou sobre semente. Irmão, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Sabe o que significa isso? Que talvez o dia mau que eu estou vivendo hoje pode ter sido uma semente que eu plantei no passado, e eu estou colhendo hoje. Quantos se entendem? Mas aí se eu digo que é o diabo ou Deus, a mesma coisa, a síndrome do Adão, qual é? É botar a culpa em Deus. Eu estou passando porque Deus permitiu. E Deus fica olhando assim: não, eu não. Peraí, filho, eu não permiti, não. Você está vivendo o que você plantou. No dia que você plantou, eu estava lá. E, inclusive eu dei sinais para você não plantar esse tipo de coisa. Eu dei sinais para você não tomar essas decisões. E agora gerou consequência e gerou fruto. Só que o mesmo que estava contigo quando você plantou, eu sou o mesmo que eu ainda continuo aqui perto quando você está colhendo. Mas como eu não me intrometi no teu plantio, eu não posso me intrometer na tua colheita. Quando se entende isso? Mas qual é a síndrome do Adão? Deus perguntou: quem é que te fez pecado, Adão? A mulher que tu me deste. Ele bota a culpa na mulher e bota a culpa em Deus. Você está entendendo? Aí é fácil. Mas agora, já pensou se eu dissesse assim, ó: fui eu. Por isso que Cristo é chamado de segundo Adão. O primeiro Adão, ele bota a culpa na esposa, que é a Eva. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele tira a culpa da noiva e leva sobre ele. Você está entendendo o que Jesus fez? Aleluia. Mas aqui eu estou vendo um contexto do que a gente precisa ser livre todos os dias. E eu vou dizer uma coisa profética, porque nós nos movimentamos nos 5 ministérios. Hoje aqui eu estou na presença de uma apóstola, mas eu sou um profeta. O meu título vai fazer 21 anos que eu sou pastor, de título, mas de encargo eu sou um profeta. E o que o profeta faz? Ele vai ali e entrega uma revelação? Não. Quem entrega a revelação é aquele que é dotado do dom da palavra do conhecimento. O profeta também entrega quando Deus manda. Mas o que o profeta mais faz é ouvir como o céu está se movendo
e trazer para a igreja como ela deve se movimentar, para que se cumpra a palavra: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Você está entendendo? Então eu vou buscar sempre o que? No céu, porque é o céu que vai me dar respostas, não é a terra. Estão comigo? Não é a terra. Quer ver uma coisa? O meu alicerce é quem? A minha rocha é quem? É Jesus, não é o alicerce? Sim. E quando você vai construir uma casa, você não bota o prumo? Sim ou não? E o prumo está na mão de quem, irmão? Deus falou em Amós que ia mandar o prumo, sim ou não? Mas deixa eu te contar uma coisa: mas o prumo para o tijolo está bem alinhado, ele tem que estar alinhado em cima, mas não é de cima que dá a nivelação, é lá da rocha que ele nivela para cima, mas quem está com um prumo na mão é o Senhor ainda. O projeto da arca veio do céu. Tudo que Deus usou o homem para fazer na terra nunca veio da terra, veio do céu. Então deixa eu te falar uma coisa: existe uma movimentação, e existe algo que está acontecendo profeticamente em Gravataí, que eu quero profetizar sobre este lugar também nessa noite. Que o salão já está próprio, a estrutura já está própria, está tudo próprio, tudo lindo, maravilhoso. Mas isso tudo ainda não é a igreja. Você é a igreja do Senhor. E esse espaço aqui vai ficar pequeno, porque está acontecendo um mover profético nesse dia, linkado com o mover apostólico, para que aquilo que Deus está estabelecendo venha a ser fixado no coração daqueles que verdadeiramente não são voluntários, mas são homens e mulheres comprometidos com o propósito de Deus. Quantos creem nessa palavra? Então te prepare, irmão. Pastor, como é que eu me preparo? Eu preciso ser livre de mim mesmo, porque o dia, escuta, que você vencer a você mesmo, não tem mais nada que você não vença. Não tem mais nada que você não vença. Você está entendendo? Existe algo muito poderoso. Mas pastor, por que o senhor acha que a gente ainda está? Mas nós estamos na igreja, a gente é diácono, a gente é obreiro, a gente é quase querubim aqui, estamos quase voando. Eu digo, não tem problema. Todos os dias nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Existe uma diferença de presença e intimidade. Vamos dar um exemplo? Eu nem entrei no texto ainda, mas já vou entrar. Vamos supor que a apóstola Renata, ela me conhece, né? Já me conhece há bastante tempo. A gente tem uma certa intimidade com a nossa família, estamos juntos. E ela sabe que eu não gosto de cebola. Então quando ela vai me convidar para jantar, só gosta de cebola. Aí, viu? Não é o inimigo, é o gosto dela, tá? Aí ela gosta de cebola. Só que quando ela vai preparar a janta, pastor Marcelo vai vir jantar aqui em casa. Ela vai preparar a janta, ela vai ter duas escolhas. Ele não gosta de cebola. Azar, eu gosto. E vai botar cebola. Ou ela vai dizer assim, não, a presença dele é importante aqui. E como eu tenho intimidade com ele, eu vou fazer algo sem cebola, ainda que eu goste da cebola, mas eu vou fazer porque eu estou recebendo ele na minha casa. Porque você tem escolha: ou você faz o que você quer comer, ou você fala que nem Jesus, quando ofereceram comida para ele, ele disse: uma comida eu tenho para comer, e é fazer a vontade do meu Pai. E quando isso representa uma intimidade, e vamos supor se ela tivesse bastante intimidade com a gente. Quantos aqui estão na minha presença? Levanta a mão. Você não está na minha presença? Mas você me conhece intimamente? Não conhece. Mas ela conhece. Estou usando como exemplo. Acho que o Luciano é que é mais íntimo, né? Mas não é tão íntimo, mas é um cara legal. Mas vamos usar aqui o que eu estou querendo dizer para você: que a presença de Deus está em todo lugar, sim ou não? Ele é onipresente. Então aonde você for, Deus vai estar presente. Quem está comigo? Mas agora existe uma diferença. A mesma coisa na igreja. Se você está na presença dele, mas será que você só está na presença ou tem intimidade com ele? Você sabe o gosto dele? Você realmente sabe o que ele está pedindo para você nesses dias? Será que quando você vai orar, você não começa a pedir, em vez de ficar quieto e esperar o que ele tem para dizer para você?
que a instrução dele vai ser melhor do que o teu pedido? Quem está comigo nessa noite? Então é por isso que a gente precisa vencer a nós mesmos em algumas coisas. A igreja do Senhor, que era para ser humilde e mansa, e que era para aprender dele, ela não tem mais humildade e não é mais mansa. A igreja que era para ser uma igreja que conheceu a paz que excede todo entendimento, ela quer entender agora. E para você desfrutar da paz que excede todo entendimento, você vai ter que deixar de querer entender e vai passar a crer quando o Senhor fala. Você está comigo? Agora olha a doideira disso aqui, irmão. Jesus vem e chama Filipe: vem comigo, me segue. Ele nem pensou duas vezes e foi. Porque quando a voz de Cristo vem, eu tenho que parar de querer ouvir as minhas vontades. Você está entendendo? Não tem mais a ver comigo, tem a ver com Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então não tem mais a ver com o que eu penso, ou com a minha vontade, ou com os meus desejos. Se o meu sonho, o meu desejo não vai contribuir para o propósito dele, é melhor eu não fazer, para não atrapalhar o que Deus vai fazer nesses dias. Aleluia. Sem pressa. Aquele negócio que olha assim: ei, irmã, Deus tem pressa na sua vida. Pressa é característica de quem está atrasado. E Deus não se atrasa. Deus não aperta ninguém, Ele quer que você flua. Você está comigo aí? Vamos adiante. Ele pega Filipe: vem comigo. E Filipe disse: eu tenho um brother que tem que estar junto nessa. Amém? Você tem alguém que você conhece, que você gostaria que estivesse aqui nessa noite? Tem? Está orando por ele? Já mentalizou? Levanta a mão para cima então. Aonde ele estiver, irmão, vai pegar algo nele agora que está saindo de você. Ele vai ser tocado de alguma maneira. Você vai ver que provavelmente ele vai perguntar para você: que dia é o culto lá mesmo? Que hora é? E ele vai vir. Ah, pastor, mas eu tenho alguém que está na droga, alguém que está na prostituição. Eu tenho. Irmão, eu acredito na restauração de pessoas que creem de todo o coração. Agora escuta. Filipe chama Natanael, que achamos aquele que haveria de vir, o Messias. Natanael: sério? Da onde? Porque Natanael era um estudioso, irmão, assim como Filipe. E Natanael chega e diz assim: é mesmo da onde? Ele: é Jesus de Nazaré, o filho do Zé. Ele, na mesma hora. Agora eu quero que você entenda o que eu vou falar para você. Que quando a gente ainda tem orgulho, soberba e religiosidade, é porque a gente não foi curado ainda. Amém? Pastor, como é que funciona isso? Simples. Você é hoje o fruto de todas as experiências que você viveu no passado, seja positiva ou negativa. Amém? Só que tem um detalhe: no meio dessas experiências, você foi aprendendo algumas coisas com o Senhor e foi enxertando isso dentro de você, para que você viesse a caminhar ou tentar amenizar algumas coisas que não deu certo. Mas aí de repente, eu só vou conseguir ser cheio de Deus quando eu me esvaziar de mim mesmo, das experiências boas ou ruins, para poder viver experiências sobrenaturais com Ele. E o problema é que Filipe agora, e toda pessoa que sofre algumas situações, ela cria 4 tipos de raízes: raiz de rebelião, raiz de orgulho, raiz de amargura e raiz de rejeição. Quantas vezes você já foi rejeitado na sua vida? Quantas vezes você queria participar de algo e você foi rejeitado? Rejeitado num relacionamento, rejeitado, às vezes quantas mães rejeitam filhos? Irmão, eu peguei história de mulheres que abandonaram os filhos para viver um relacionamento amoroso, porque o cara disse: eu te aceito tu, mas não os teus filhos. Quantas vezes já passamos por tantas coisas, e às vezes viver na emoção e viver na carne, na alma, faz essas coisas acontecerem. A gente escolher as coisas erradas, porque a gente pensa no momento e não pensa no amanhã. Agora, quando a igreja do Senhor amadurece, você já não trabalha mais para você, você trabalha hoje para a próxima geração que há de vir. Quantos estão comigo? Aí o que acontece? Se enche de muita coisa. E toda pessoa, você pode ver pessoa que é orgulhosa, pessoa que é amargurada, pessoa que gosta de gerar uma rebelião, pessoa que gosta de gerar uma confusão, que não concorda com isso, não concorda com aquilo. Sempre vai haver uma discórdia, porque a verdade vai confrontar, irmão.
E Deus nesses dias Ele vai ferir a mente de algumas pessoas para revelar o coração delas. Então já bota a mão na cabeça e diz assim: Senhor, eu esvazio, a minha mente agora é tua, papai, não quero mais nem pensar mais nada agora. Porque se ferir a tua mente e revelar teu coração, irmão, você pode ter um coração revelado bom ou não. Amém? Porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Sabe, eu estava ministrando para homens outro dia, dizendo que existe uma alta consciência da presença de Deus. E a alta consciência da presença de Deus, ela faz o seguinte: por exemplo, vamos usar eu, a minha esposa e a minha filha. Se eu estou em casa e eu sou um mau caráter, e eu quero pegar o celular para assistir uma pornografia ou alguma coisa que não é de Deus, se a minha mulher chega, minha filha chega, eu não faço assim? Faz ou não faz? Por quê? Porque a gente tem uma alta consciência da presença delas. E era para a gente ter isso quando está sozinho, ter uma alta consciência da presença de Deus. Quando você descobre isso, você já não quer mais, irmão. Não tem a ver com quem vai ver, tem a ver com quem está vendo. Você está entendendo o que eu estou falando? É possível viver nesse nível. Uma irmã na igreja outro dia perguntou para mim: pastor, mas do jeito que o senhor fala, é difícil, né, fazer a vontade de Deus. Eu digo: não, amada, difícil é deixar de fazer a nossa vontade. Fazer a vontade de Deus é mais fácil do que você pensa. É quando você, que nem a pastora falou aqui, a apóstola falou aqui, você se desapega de tudo e de todos. Eu não posso, olha só, eu não posso ser escravo de ninguém para poder servir alguém. Jesus servia a todos porque Ele era livre de todos. Jesus quer livrar a gente para quê? Para a gente ser servo de todos como Ele foi. Porque enquanto eu não entender isso, eu vou fazer acepção de pessoas para servir. Aleluia. E aí ele chama Filipe, e Filipe vem com Natanael: vamos lá. Mas o orgulho de Natanael, coisas feridas e maltratadas, disse assim, primeira coisa que a pessoa faz, irmão, é julgar o outro. Pode ver, toda pessoa que está doente, toda pessoa que ainda não é curada, quando você fala de alguém, ela vai tentar falar mal para você. Ela vai tentar dizer que, não sei não, me parece, ela vai querer julgar. E outro dia, apóstolo, eu estava dizendo que tem pessoas que estão se alimentando mais da árvore do conhecimento do bem e do mal do que da árvore da vida, que é Cristo. Porque quando eu me alimento da árvore do conhecimento do bem e do mal todos os dias, eu me torno como Deus, como a serpente falou. Eu acho que eu sou um Deus, mas com letra minúscula, que me dá o direito de julgar quem é bom e quem não é. E Deus não me chamou para ser juiz de ninguém. Deus me chamou para amar as pessoas e conduzir elas ao amor de Cristo verdadeiro. Aleluia, você está entendendo? Posso tomar essa água aqui? Quantos estão entendendo? Eu vou tomar na taça do Salomão aqui, irmão, agora. Oh, aleluia. Nem Salomão tinha um negócio desse. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas ela vai querer julgar, ó o ferido. Mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes você chegou na família e disse: descobri Jesus agora? Alguém olhou para você: Alguém deve ter dito assim: pode sair alguma coisa boa da apóstola, pode sair alguma coisa boa do Luciano, pode sair alguma coisa boa da cidade de Gravataí. São pessoas que estão feridas, e elas não precisam do teu revide, elas precisam do teu amor. Sabe por quê, irmão? Quem é que viu o videozinho do tio Paulo aquele? Viu o vídeo do tio Paulo? Bombou, né? Todo mundo fizeram meme com o negócio. Virou chacota, Luciano, o negócio. Assina aqui, tio Paulo, assina aqui, tio Paulo. Tio Paulo estava morto. Eu fiquei imaginando Deus ministrando no meu coração: meu filho, é mais ou menos assim que eu quero que tu esteja, que nem o tio Paulo. Eu digo para que os outros vão tentar fazer coisas contigo que tu não aprova, mas enquanto tu estiver morto para ti mesmo, não vai funcionar. Você já foi no velório e já disse para o defunto: sobe daí que eu vou quebrar tua cara. O defunto estava assim, Ele não deu nem bola. Sabe por quê? Porque ele está morto para si mesmo. E quando a gente morre para nós mesmos, a gente ressuscita com Cristo Jesus. Você vive uma nova história, você vive uma nova vida. As coisas mudam. Você está comigo, irmão? Então não fale mais mal de ninguém, não julgue ninguém.
Porque eu vou te ensinar como é o proceder correto. Sabe como? Quando ele diz assim, ó, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ele já está julgando, ele se colocou acima. Amém? Filipe nem discutiu com ele, disse assim, cara, se tu não tem fé, vem e vê. Porque o que Filipe está dizendo para ele não estar acreditando, é porque não tem fé. Amém? Então o que Filipe disse para ele? Vem cá e vê com teus olhos. E aí quando Natanael está chegando, olha a diferença de quem é curado. Olha a diferença como Jesus tratava. Amém? Sabe qual é a diferença? Jesus diz assim, ó, eis que vem aí um verdadeiro varão israelita em quem não há dolo. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu acha que Jesus sabia o que ele tinha falado lá ou não sabia? Sabia. Mas não é porque os outros te tratam assim que você tem que tratar da mesma maneira. Fala para o irmão do lado, diga assim, você é livre em Cristo, abençoado. Não revida mais que vai dar tudo certo. Mas pastor, o cara me fechou no trânsito. Dá glória a Deus, irmão. Jesus falou uma coisa, o que contamina o homem e a mulher é o que sai da boca, não é o que entra. Então quanto mais palavras proféticas de bênção sair da sua boca, mais o ambiente que você vai criar na sua volta é um ambiente que não está mais contaminado, mas está pronto para a presença de Deus vir invadir a sua casa. E quando Natanael chega, ele olha na hora. Eu acho interessante que, cara, a pessoa quando é ferida, ela é soberba. Ela fica soberba. E sabe o que aconteceu? Natanael chega e Jesus diz aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ó, Natanael, tu me conhece da onde? Do Facebook ou do Instagram? Onde é que tu me viu as minhas postagens? Aí Jesus olha para ele com todo amor e carinho. Aqui eu quero que você pegue a chave. Jesus olha para ele e diz assim, ó, Natanael te chamou, né? Pois é, eu te vi debaixo da figueira. Irmão, quando ele fala que eu te vi debaixo da figueira, a gente pensa que foi aquele momento ali que ele estava debaixo da figueira. Só que Natanael, ele vivia desde a infância dele debaixo de uma figueira. Sabe por quê? Porque quando ele era criança, ele foi abandonado pelo seu pai e pela sua mãe. Eles não tinham condições de criá-lo. O pai havia deixado a mãe, e a mãe não tinha condição de criar, e deixou ele debaixo de uma árvore, de uma figueira, que nem Agar deixou Ismael aquela vez, lembram disso? Deixaram ele debaixo da figueira e abandonou. E a história vai contar que o menino começou a chorar, a clamar, e na hora Deus envia um casal de benjamitas para lá. E eles passam, e é interessante, eles não podiam ter filhos. E aquele casal vai lá e pega Natanael e adota Natanael. E para o judeu, a apóstola deve saber do que eu estou falando, mas para o judeu, quando ele adota uma criança, é como se fosse filho legítimo no cartório. Quem está entendendo? Não tem aquele negócio, ele é adotado. Não é não, veio para casa, é legítimo agora. É por isso que eu e você fomos adotados pelo Abba, mas agora nós recebemos a legitimidade através de Cristo. E quando ele é adotado, ele é criado com todo amor e carinho, mas sempre ia para debaixo da árvore. Por quê? Porque ele gostava, pega essa chave no teu espírito, ele gostava de viver na sombra do passado. Quem está comigo? Eu vou repetir. Ele gostava de viver na sombra do passado. Então ele foi abandonado lá. Ele havia rejeição dentro dele, rebelião dentro dele, orgulho dentro dele. Cresceu, foi um filho até que deve ter dado problema, mas ele tentou se comportar como um judeu. Mas como todo religioso é soberbo, todo religioso é orgulhoso, e o que ele pensa que quando faz uma santificação a Deus, irmão, não é você que se santifica, é Deus que te santifica. Você se posiciona e Ele te santifica. E tem gente que cria um orgulho religioso e gosta de dizer o que faz e apresentar, quando Deus realmente nos vê no secreto. O teu pai que te vê no secreto, Ele não te enxerga publicamente. Publicamente Ele te usa, mas onde Ele te enxerga é no secreto. Quantos aqui tem um secreto com o Senhor em nome de Jesus? Você precisa entrar nesses lugares.
E Natanael, todo soberbo, tu me conhece de onde? Aí Jesus diz assim, ó, debaixo da figueira. Ou seja, quando tu foi abandonado aquela vez, eu estava lá. Eu vim falar uma palavra profética sobre a tua vida. O dia que as coisas ruins aconteceram com você, o Senhor estava lá com você. Eu vi a apóstola falando aqui sobre a morte do seu esposo. Irmão, perder alguém não é fácil, ainda mais alguém que você ama. Eu fico admirado pela sua força de estar aí, gritando em pé, sabe? Fluindo, liderando, levando as pessoas ao amor de Cristo. Mas isso acontece, não é só aqui, em todos os lugares acontece, irmão. Eu perdi minha mãe. Agora faz pouco tempo nós cuidamos da minha sogra, 9 meses dela, ela faleceu. A minha esposa ficou numa depressão, que agora ela está querendo sair, irmão. Está posicionada com Deus, sempre teve. Mas quando lembrava, chorava, a gente fica triste. Agora imagina, tem um pastor que anda na nossa mesa apostólica, que ele tinha uma filha com 16 anos, cantava no louvor, a menina, ela dizia, pai, eu não vejo a hora de cantar para o Senhor. Ela pegou uma doença rara, que não, a cada 100 mil pessoas, uma pega, chamada estilo do adulto. Tentaram de tudo, confundiram com lúpus, confundiram com tudo. E não, em menos de 6 meses ela definhou e ela faleceu. E era 2 da manhã, eu estava lá com ele, Bento Gonçalves. Vamos lá. Ele olhava para mim, pastor, por quê? Eu disse, a pergunta não é por quê, Leandro. A pergunta é para quê. Deus tem um propósito, meu irmão. E quando eu fui fazer o velório dela, fiquei lá, daí no outro dia eu fiz o velório e eu disse para ele. Tinha mais ou menos umas 300 pessoas lá, irmão. E eu disse para ele, a tua filha foi uma semente para grande colheita de filhos espirituais. Vai doer, mas um dia tu fala. Aí Deus me usou na revelação para ele. Eu disse, um dia tu disse para o Senhor, eu quero uma colheita gigante de filhos espirituais. Não falou? Ele dobrou o joelho, atirou. Ele disse, eu não sabia que ia doer tanto. Eu disse, meu filho, para Deus está tudo certo, cara. Agora você precisa ficar firme para se encontrar com ela naquele dia. E vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena tudo que nós passamos aqui, irmão. Você está entendendo? Aí não passou um ano, ele recuperando. Compraram um terreno do lado da igreja, fizeram os kits, fizeram tudo. Tem 2 centros de recuperação, masculino e feminino. Aí a mãe dele faleceu. Aí lembrou tudo de novo. Aí eu disse para ele, deixa de ser egoísta. Ela foi na frente para ver como é que estava a tua filha, a Raquelzinha. Ele olhou, pastor, tu sabe destruir a gente, né? Eu sei, mas eu sei ajudar também, vamos lá. Porque, irmão, a nossa apóstola falou algo aqui. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Não são mais as circunstâncias que vão te mover. Eu estou vendo um céu aberto sobre você. Eu estou vendo um céu aberto sobre Gravataí, irmão. Nós viemos para cá com uma palavra porque vimos o céu aberto nesse lugar. E eu vou te contar uma coisa. Natanael, quando pergunta para ele, de onde tu me conhece? É lá do teu passado. Eu estava lá. Ele na hora, ele arregala os olhos de mestre, vejo que tu és profeta, tu és o filho de Deus. Aí ele entendeu quem ele era. Porque quando ele estava abandonado, era criança, ele clamou por Deus. Ele entendeu agora, se eu clamei por Deus que está acima de tudo, automaticamente quem desceu agora é filho dele, que está materializado na minha frente. O que eu faço? Ele diz assim, você está apavorado porque eu te disse que estava contigo no passado? Eu tenho uma notícia para te dar. Sai da sombra do passado, que eu tenho um céu aberto para liberar sobre a sua vida. Não viva mais lá, irmão. Talvez você foi abusado, talvez você foi abandonado, talvez você foi, sabe? Uma série de coisas. Você viveu tantas coisas, tanta decepção, você confiou em amigos. Talvez você confiou em pastores. Talvez você confiou em outros líderes, você confiou, sei lá, até num vereador, num prefeito. Você confiou em alguém e foi decepcionado. Talvez você quebrou relacionamento dentro da sua casa.
Talvez tem parente seu que você não fala mais. E eu vou te contar, geralmente essas brigas é por bobagem. É porque um não quer dar o braço a torcer para o outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas Jesus está dizendo assim, estou vendo um céu aberto sobre vocês. Eu estou vendo algo muito forte, Natanael. Irmão, eu vou te contar uma coisa. Quando ele viu aquilo, ele entendeu. E Jesus era campeão de fazer essas coisas. Você imagina que depois que ele levanta, é 10 horas que acaba, mais ou menos, é isso? Pode falar, pastor. Não tem horário. Falta 20 para as 10. Dá para ir até umas 5 para as 10? Dá. Mais 5 minutos só. Quem me dá 5 minutos aí? Dá? 5, 10, 15. Dá bastante. Não, mais 10 minutos. Mas você imagina comigo que Jesus, logo depois dessa cena que ele chama os discípulos, ele fala com Nicodemos, e ele fala uma coisa no capítulo 3 com Nicodemos assim, ó, que aquele que nascer de novo, ele vê o reino, mas aquele que nasce da água e do Espírito, ele entra no reino. São duas coisas diferentes, ver e entrar. A minha pergunta é, você quer ver ou quer entrar no reino? Entrar? Então tem que nascer da água e do Espírito. Quando eu nasço de novo, significa o quê? Que eu me batizei, que eu mudei a minha vida, eu nasci de novo, sou uma nova criatura em Cristo. Mas agora quando eu nasço da água e do Espírito, a água é palavra, quando eu nasço da palavra e eu sou conduzido pelo Espírito, eu entro no reino. E aí ele vai dizendo algumas coisas, o Nicodemos não entende. E Jesus para ele assim, mas tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Porque Jesus esperava no mínimo que as pessoas soubessem. Mas deixa eu te contar uma novidade, é que nem muito crente, eles sabem, mas não praticam. Um dia o escriba chega assim, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele, tu é escriba? Como é que você entende? O que você lê? Como é que você lê e interpreta a Bíblia? Ele está dizendo assim, ó, aí ele, para não se deixar perdido, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olha para ele, exatamente, faz isso e viverá. Não é só dizer, faça e você vai viver. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Você entende, mas não pratica. Você leu, entendeu, mas não pôs em prática. Por isso que ele conta a parábola do bom samaritano. Amém? Estão aí? Agora olha que interessante, logo depois dessa cena, tudo que ele explica, ele anda mais um pouco com os discípulos vão na cidade, cara, já é meio-dia, vão lá comprar alguma coisa para comer. Jesus diz, vai lá que eu vou esperar aqui. E Jesus espera. E de repente vem uma mulher samaritana. E deixa eu te contar uma coisa, o samaritano não se dá com os judeus, sabe por quê? Por causa de uma birra de onde é que adora a Deus. O judeu acha que é no templo, e o samaritano acha que adorar é no monte. Mas aqui entra um cenário que muitos cristãos estão vivendo. O primeiro cenário é de Natanael, pessoas vivendo na sombra do passado e não avançam. O segundo é pessoas que estão na igreja, também como Natanael, estão conhecendo a Cristo, mas elas não entenderam o propósito. E aí ela chega e está vindo, ó, a congregação do fulano, está vendo a outra congregação lá. E aí daqui a pouco chega, um judeu. Já vou chegar de descosta, né? Ela chega, faz de conta que nem vê. Porque já notou que é assim em algumas denominações? É assim. Não é verdade, apóstolo? Tem coisa que é assim. Às vezes a gente é julgado por isso. Daqui a pouco começa o negócio. Ela está lá pegando água e vem aquela voz: mulher, dá-me de beber. Ela, como tu, pois sendo da outra denominação, me pede de beber para mim que sou da outra? O senhor está maluco? Aí ele vem e deixa eu te falar, ele não revida. A religiosidade, escuta, uma mulher que está em pecado, mas é religiosa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está em pecado, mas ela é toda religiosa. E ela chega e diz assim: não fala comigo. Mas ele está ali para ativar algo que está nela. Eu vim falar para você que o Senhor Jesus, Ele quer ativar algo que está dentro da gente nesses dias.
Eu falo da gente, irmão. Eu não estou aqui para ser melhor que você. Eu estou aqui para servir você. E quando Jesus olha e diz assim: mulher, se tu soubera o dom de Deus que há em ti. Existe um dom de Deus. Olha para alguém aí e diga: tem um dom de Deus em você. Não, diga forte: tem um dom de Deus em você. Se tu souber o dom de Deus que há em ti, tu me pedirias de beber, e eu te daria água viva. E ela começa aí, opa. Irmão, aquela hora era meio-dia. Ninguém toma água meio-dia. Todas as mulheres, elas vão de manhã cedo pegar água, porque a água está limpinha, cristalina. Elas pegam no cântaro e levam. Quem está entendendo? Agora aquela mulher vinha meio-dia, depois que os animais, que os homens traziam o gado e os animais para beber água. Ela preferia tomar água suja, babada de animais, do que encarar às 6 horas da manhã para pedir água junto com as mulheres que estavam ali. Por quê? Porque ela estava em pecado e as mulheres sabiam que ela estava em pecado. E esse é o problema da religião. Ela vai julgar os outros em vez de amar. E aí a gente fica mandando pessoas comer água suja, beber água suja em outros lugares. Por quê? Porque nós não entendemos que era para nós ativar algo nela, para ela parar de pecar e parar de errar. Estão aí? Mas ela vem. E ela diz assim: mas então, aí ela começa a religiosidade assim: mas tu não tem nem com que tirar água. De onde é que vai tirar essa água? Olha a doideira, irmão. Eu quero ler isso aqui com você. Diz a mulher: mas Senhor, tu não tens, versículo 11, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Ela queria água viva, mas primeiro botou um monte de dificuldade. E aí ela vem e diz assim: és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Aí Jesus respondeu e disse para ela assim: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Na hora, irmão, a mulher quer, mas está religiosa ainda. Pecado e religião junto. E ela começa assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e eu não venha aqui tirá-la. Ela está dizendo assim: eu não aguento mais essa humilhação. Eu não aguento mais isso que eu estou vivendo. Eu tenho que vir beber água suja todo dia. Eu não quero mais tirar ela. Me dá essa água para mim não ter que vir, não encarar as pessoas. Tem gente que não gosta de encarar as pessoas. E tem gente que às vezes não se humilha diante de Deus, pensando o que os outros vão pensar de mim, mas prefere vir todos os dias no poço tirar água suja. Quem está entendendo? Não, fala para alguém do lado: calma, ele é bom, vai melhorar, vai melhorar. Ele só está ativando algo em nós, mas já vai melhorar. Disse a mulher assim: vai, disse o Senhor para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Aqui ela revela: eu não tenho marido. Porque eu vou te contar uma coisa: quem chega perto da água viva não tem outra maneira a não ser confessar a verdade. Quem está entendendo? Um dia Zaqueu subiu no mais alta figueira para ver Jesus. Zaqueu queria aparecer. E Jesus fala para ele: não precisa aparecer, desce daí que eu vou ficar na tua casa. Quem está entendendo? Não precisa você se aparecer para ele, irmão. Você só precisa ser humilde e abrir a casa, que ele vai entrar na sua casa e vai mudar, vai transformar, vai restaurar, vai libertar, vai curar. Ei, a cura acontece. Você está falando com um homem que a mulher não podia ter filhos. E eu fui descobrir, sabe por quê? Eu estava numa cruzada na Bahia, 2008. 10.000 pessoas na Praça da Bíblia em Teixeira de Freitas. E eu era o pregador, achando que era alguma coisa. E Deus já me deu no meio, apóstolo, sabe quando? Porque eu desci no aeroporto em Vitória, no Espírito Santo, e tive que pegar um ônibus até Teixeira de Freitas. E no ônibus eu estou lá todo de terno, bonito, que é bonito não, né? Mas estava de terno. Estou lá, pensa. E eu estou com o meu assessor, tinha até assessor, irmão. Mais de 300 temas de mensagem gravado. Pregador dos Gideões. Né? Faustão Gospel. Estava ali. E o meu assessor do lado. Daqui a pouco você levanta um menino, acho que não tinha 19 anos, e diz assim: eu preciso 5 minutos da sua atenção.
E o juiz aqui disse: ó, já vai pedir. Vai pedir coisa? Ele disse assim: irmãos, eu queria falar para vocês que Jesus está voltando. Mas o Senhor ama vocês e Ele pode mudar a história de vocês. Eu não quero encher a paciência de ninguém, mas eu preciso falar. E o menino foi pregando, irmão. Ele levou uns 15 minutos pregando. Eu já estava chorando do lado, o meu assessor derramado do lado. E o meu assessor disse: pastor, eu vou lá. Se tu for lá, não diz que eu sou pastor, tá? Se tu falar que eu sou pastor, eu vou te demitir. Mas por quê? Eu digo: não fala, cara. Era para nós estar fazendo isso. Só que nós estávamos acostumados a subir em plataforma para pregar. Aí eu chego na cruzada na Bahia. Eu era muito usado nessa questão dos dons de cura. Ainda sou. Mas hoje eu deixo para ele. Depois que veio o Covid, irmão, eu já não sei mais nada. Eu não sei o que ele está querendo da nossa vida. Talvez ele não quer mais sinal, porque ele já deu sinais. Mas ele quer arrependimento nesses dias. E tinha uma menina, 18 anos, numa cadeira de roda paralítica. Eu disse: que você quer andar? E ela: quero. De te levanta e anda em nome de Jesus. Peguei na mão dela, ela saiu assim, ó. E todo mundo: pensa, passando os telão. E eu feliz da vida. Quando eu olhei para minha esposa: olha aí. E ela assim, ó. Eu disse para ela: tu tá vendo o que Deus está fazendo? Você tá com essa cara, uma cara estranha. Tá tudo bem? Ela: por que Deus te usa para fazer milagre na vida dos outros e meu filho não vem? Eu disse assim: olha, eu não sei, mas Ele sabe. Vamos orar? E ela: vamos. E eu fui orar. Aí eu, bem religioso: ó Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó também, eis aqui a mulher que tu me deste, eu por mim. Aí eu tinha recém visto Desafiando Gigantes, aquele filme que deu na época, lembra? Eu disse assim: eu te louvarei com filho ou sem filho, eu te adorarei. Mas ela quer um filho. Então, seja feita a tua vontade. E ele olhou para mim e disse: para tudo. Eu: hã? Ele olhou para mim e disse assim: o que é melhor? Ter a vida eterna e ter um filho, ou só ter um filho? Eu disse: ela só tem um filho, porque a vida eterna eu já tenho. Ele disse: quem disse? Eu disse: já puxei minha credencial, né, irmão, de pastor. Sou pastor do teu reino, pastor da tua... Olha aí, o senhor acabou de ver o que aconteceu através da minha vida. O paralítico andou, um bruxo lá da Bahia veio, ela rasgou a capa, queimou a Bíblia do Satanás na frente. Olha aí. E ele disse assim: naquele dia vocês vão chegar aqui para mim e vão dizer que profetizavam no meu nome, que expulsavam demônio no meu nome, curavam os enfermos no meu nome e falavam até em outras línguas no meu nome. E eu vou ter que dizer para ti: aparta de mim que eu nunca te conheci, porque vocês praticam a iniquidade. Aí você vai estudar o que é iniquidade, é maldade. E eu era ferido, irmão. Eu era uma pessoa que eu tinha umas pessoas que eu queria eu mesmo apagar do livro da vida. Por isso que Deus não me deu borracha, Luciano. Senão eu ia lá e tchau. Eu era assim. Minha mulher, então, meu Deus do céu, pensa uma mulher amargurada. A gente era assim, mas era crente, estava tudo bem. Quem está entendendo? E Deus veio e falou comigo: não, filho, tu e a tua esposa estão indo para o inferno sem fazer curva. Deus disse: não tem nem curva, vai pá. E eu na hora eu disse: então o que eu estou fazendo, Senhor? Ele: não é o que tu está fazendo, mas é o que você se torna quando está fazendo. Para mim Deus falava: não importa o que você faz, mas sim se no final da história eu vou te conhecer. Então quando você faz sem propósito, é possível às vezes você está fazendo coisas em nome de Deus que Ele não pediu. Eu fiz isso, coisas para Deus que Ele nunca pediu. Porque uma pessoa que não sabe a palavra, ela vai multiplicar a ignorância. Uma pessoa que não é curada, ela vai multiplicar a enfermidade. E eu era assim, um multiplicador de coisas. Palavra eu tinha. Amém? Eu me formei, irmão. O Luciano sabe, não é qualquer um aqui que está pregando para você. De palavra. Mas eu falo, às vezes eu dou meu testemunho. Faz 28 anos que eu sou crente.
Vai fazer 21 anos que eu sou pastor, mas faz 6 anos que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu título não me leva para o céu. E eu aprendi que eu não tenho que pregar o que eu vivo, eu tenho que viver o que eu prego. Porque se eu pregar o que eu vivo, quando chegar a hora de eu falar contra qualquer outra coisa que eu não estou curado ou sarado, que eu ainda dependo, um vício, ou seja o que for, eu não vou falar, eu vou falar só outra coisa. Então aí eu vou pregar o que eu vivo. Mas agora, quando eu vivo o que eu prego, eu sou obrigado a me amoldar o que a palavra está dizendo. Antigamente eu pregava conhecimento e revelações da Bíblia, as pessoas, meu Deus, que palavra! Mas ninguém era transformado, porque era só conhecimento, não tinha vida. Por isso que hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a palavra que está sendo direcionada, o que você recebe aqui da apóstola, irmão, é um testemunho vivo do que o Senhor é possível de fazer. E eu me lembro que eu orei e Deus, eu estava brabo, irmão, porque Deus fere a gente, irmão, fere a nossa mente. E eu chorando, e eu não é de arrependimento, era de raiva, que eu queria matar uns. E daqui a pouco Deus fala assim, mas eu vou te dar a receita. Eu vou te dar a receita, você vai para o céu, a tua mulher também, e ela vai engravidar. Eu pensei, ele vai mandar agora eu subir no monte, pegar uma flor lilás com verde limão, fazer um chá, não vai precisar nem dormir com ela, vai engravidar só no espírito, né? Ser forte, mano. E ele disse, anota aí. Eu comecei, fulano, ciclano, beltrano. Eu digo, para. Eu achei que o senhor ia me dar uma receita, e o senhor está me dando nome de pessoas que me humilharam, que me machucaram. E ele disse, anota que tem mais. E eu, crente como é birrento, eu digo, anota, mas não quero nem olhar, mano. E fui anotando. Quando vi, encheu a folha, Luciano. Depois que encheu a folha, ele diz, vira a folha. Eu disse, o que? Tem mais? Ele, não, agora anota aqueles que tu machucou. Porque lembrar quem te feriu, tu lembra, mas quem tu feriu, tu não lembra. Eu digo, opa, agora entornou o caldo, né? Eu digo, capaz que esse aqui feriu bastante. Eu digo, meu Deus. Fui anotando. Quando eu fiz a lista, eu disse assim, fui me afastando da lista, chega quem? Minha esposa. E aí? Eu digo, não. Ela, o quê? O que é aquilo ali? Eu digo, não pergunta. Ah! Ela perguntou, eu quero saber. Eu digo, então tá. Deus quer que nós peça perdão para todo mundo que está ali. Ela olhou a lista, mas essas duas aqui eu não vou perdoar. Eu digo, tu que sabe, o nenê vai nascer sem um pé ou sem uma mão, não sei, vai faltar alguma coisa, a bênção vai ser incompleta. E ela começou a chorar, caiu no chão, eu caí no chão, começamos a chorar. Nós oramos. E no outro dia nós saímos cedo. Eu tinha uma scooter, uma motinho e um carro. Ela quis ir de carro, eu fui, parecia formiga atômica naquele negocinho, mas fomos para um lado, um para o outro, pedindo perdão para todo mundo. Chegamos em casa aliviados, tomamos uma Coca-Cola e 25 dias depois ela estava grávida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso em 2008. 2009 a Marcele nasceu. Em 2011 ela descobre que tem um tumor maligno de 2 por 6 centímetros no intestino. Ela olha para mim, e agora? Primeira coisa que ela pensa, vou ficar careca, vou morrer, vai tudo. É maligno. Eu digo, o médico disse que é maligno. Aí eu perguntei para ela, tem alguém que tu não perdoou ainda? Eu olhei para ela, acaso seria eu, Senhor? Que nem Judas, né? Ela olhou para mim e disse, não é tu já está perdoado. Eu digo, na hora eu me lembrei, eu digo, eu sei quem é. Quem? O teu pai. Ela disse para mim, não, meu pai está perdoado. Não está não. Tu perdoou ele, tu cuidou dele quando ele fez a cirurgia. Mas quando eu casei, irmão, quando eu casei com ela, eu casei com kit cunhado. Não sei se você se identifica com isso. Você casou com a pessoa, achou que era só ela, veio 5 cunhados para te cuidar, uma escadinha assim. E eu disse, quem está aí atrás? Ela, é meus irmãos. Eu digo, ai. Mas eu queria amo todo mundo. Porque o meu sogro havia abandonado eles. E depois ela reencontrou ele, foi lá, serviu ele, mas ela ainda tinha aquela, sabe aquela coisa lá no fundo? Quem está entendendo?
Eu disse para ela: tu vai ter que ligar para ele, vai ter que falar com ele. Ela ligou e disse: pai, eu quero te pedir perdão. Eles choraram, ele foi até o hospital. Estou encerrando agora, irmão. Mais um minutinho. Ela foi no hospital, os dois se abraçaram, se beijaram, se perdoaram. E 3 dias depois o tumor desapareceu dela. Sabe, a nossa vida é uma vida de muitos, tem muito mais coisa, muito mais milagre, tanta coisa. E é isso que eu estou falando, o confessar. E sabe o que eu me identifico com essa mulher também? Eu me identifiquei com Natanael no início do meu processo, há 6 anos atrás. Eu me identifiquei com a mulher do poço. Sabe por quê? Porque aquela mulher chegou, estava toda errada, e Deus disse: chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque tu já teve 5 e o cara que você está também não é teu marido. E aí ela quer argumentar, mesmo em pecados mais, tu vês que tu és profeta, e ela vai argumentando com ele, e aí ela quer dizer: não, mas sabe por que eu estou errando? Porque os nossos pais disseram que é para adorar no monte, você disse que é para adorar no templo. É muita confusão para a minha vida, por isso que eu estou em pecado. Tem gente que quer culpar todo mundo, mas não quer se arrepender. Até que chegou um momento que ela não teve mais onde sair. Ele disse: ei, a hora é agora. E Deus está, ei, não adianta eu me oferecer. É Ele que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Escuta uma coisa que eu vou dizer. Aqui, ó, o pessoal já está pronto aqui, eu já vou terminar, tá? Olha, tá vendo essa moça? Esse rapaz? Ele canta, ela toca. O menino estava na bateria, o outro estava ali. Isso aqui nada tem a ver com adoração. Isso aqui é apenas o extrato de quem tem uma vida de adoração lá fora, de quem tem um caráter de verdade de Cristo. Isso aqui é só manifestação do que eles vivem todos os dias na sua vida. Se eles não viver todos os dias da sua vida, se nós não vivemos isso, o que a gente faz, levanta a mão para cima e adore, não vai ter sentido nenhum. Isaías disse: o povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. E sabe qual é o problema da mulher? Não estou falando mal de vocês, presta atenção. Estou dizendo que vocês estão bem. Eu estou dizendo que isso é o reflexo. Quando você entra aqui e vê uma unção sendo derramada, e a presença de Deus, é por causa do caráter deles, não por causa do talento. Quem está entendendo? Mas a mulher chega e diz assim: o que eu faço então? Eu sei, o Messias vai vir um dia. Aí ela já está se entregando, irmão. O Messias vai vir um dia e vai restaurar todas as coisas. Ele diz assim, ó: e se eu te disser que sou eu o Messias? Ela não tem o que fazer, irmão. Ele diz: sou eu. Olha o que ela faz. Ela estava com um cântaro, sim ou não? Ela deixa o cântaro, ela abandona o cântaro com a água suja e vai até a cidade. Quando ela chega na cidade, está os homens, está todo mundo lá, e ela diz: ei, achei o Messias, achei aquilo que a palavra diz que viria. Ela vai em Samaria e fala para os samaritanos: eu encontrei o Messias. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: tu acha que alguém ia acreditar numa mulher que era prostituta, que se vendia e ainda tinha um amante? Quem é que acredita nisso, irmão? Ninguém. Mas por que eles acreditaram e foram lá ter com o Senhor? Porque eles notaram que tinha uma coisa nela que não estava mais com ela. A Bíblia diz assim, vou ler para tu ver que não é a minha palavra. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e tal. E deixou, versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Sabe o que denunciava ela? Um cântaro com água suja que ela pegava todo meio-dia. Mas ela abandona o cântaro que marcava a vida dela, porque agora não precisava mais do cântaro. Aquilo que ele disse que dentro dela ia ser uma fonte. E agora o que ela transmitia quando falava não eram palavras sujas, mas era uma água, uma palavra limpa que vinha do Espírito. E eles na hora, irmão, a cidade, os homens acreditaram e foram ter com ele. E depois ele diz assim: olha, antes nós acreditamos porque ela falou, mas agora nós acreditamos porque estamos te vendo aqui conosco. Diga para alguém do lado, diz assim, ó: se não estão acreditando em você,
Está na hora de você abandonar o seu cântaro. Está na hora de você sair da sombra do seu passado. Está na hora de você encarar o Mestre e deixar que Ele fale de você do que você falar de você mesmo. A cura nesse lugar. Eu quero orar com você. Queria que você se colocasse em pé. Fiquem à vontade. E aqueles que entenderam esta palavra, tem alguém aqui que de repente estava parado na fé, ou você quer entregar sua vida para Jesus de verdade? Levante sua mão. Tem alguém aqui? Não? Todo mundo é crente, né?